Vamos agora conversar com o nosso ilustre Marcelo Suano, que é profissional professor de relações internacionais, é cientista político, está acompanhando essa trajetória, esta notoriedade exagerada de Donald Trump. A entrevista dele de anteontem foi muito criticada, se vangloriando uma soberba impressionante sobre as suas realizações como presidente dos Estados Unidos, e agora causando também alguma aversão no Fórum de Davos, como ouvimos do Batistella agora há poucos instantes, em razão da sua pretensão, depois de combater a Venezuela, o que parece ter sido uma boa medida, mas agora de querer ocupar a Groenlândia demais. Enfim, a conduta do presidente dos Estados Unidos, na sua opinião, Marcelo Suano, bom dia. Bom dia, Levi. Eu cumprimento a ti, a todos da Guaíba e ao pessoal que esteja nos acompanhando, né. É interessante que, tentando observar de uma perspectiva estratégica, da perspectiva norte-americana e da perspectiva do Trump, eles estão caminhando de uma forma adequada. Resta saber se essa perspectiva contempla aquilo que será adequado para o mundo inteiro. Eu tenho um posicionamento achando que o Trump está reordenando a ordem internacional, coisa curiosa, reordenar a ordem, mas ele está, ou melhor, criando uma ordem internacional em confronto à ideia de que o mundo deveria caminhar uma multipolaridade, que na realidade era apenas a defesa dos interesses chineses, que não estão errados em defender os interesses dele. Há alguns pontos que a gente precisa trazer, tentando ser não neutro, mas tentando pelo menos entender o posicionamento dele. Existe o dado da personalidade do Trump. O Trump, por ele ser um mega empresário e por ele ter uma forma mais proativa de negociar, ele sempre começa, já dizendo tudo o que ele quer, na realidade não é tudo que ele quer, indo além daquilo que ele quer e forçando a barra e olhando de uma forma, eu diria, imponente, para não dizer autoritário ou arrogante, para tentar respeitar o governo norte-americano. Mas tentando apresentar, basta que veja a forma como ele aperta a mão. Ele aperta a mão com força e puxa a pessoa. Isso é uma forma de mostrar quem manda aqui sou eu. Tá. Tem um dado da personalidade dele. Tem um dado dos interesses norte-americanos que foram deixados de lado pelos governos anteriores porque acabaram cedendo às pretensões da China. E os chineses são muito inteligentes, são muito espertos e estão seguindo, avançando ponto a ponto. É uma maneira dos chineses trabalharem, que eles trabalham com o fator tempo, que diz assim: nós vamos ocupar tudo isso, só mandar uma questão de tempo para que a ocupação ocorra. Já os norte-americanos, como eles sabem que eles têm o maior jogo do tabuleiro, eles sempre atuam de uma forma a blefar mais. Qual seria o blefe? Mas imagina um cara com a personalidade do Trump, sabendo que ele tem um jogo mais forte do tabuleiro, ele simplesmente diz: então eu posso avançar dizendo que eu quero tudo, mas na realidade eu quero uma parte. Aí a gente junta uma personalidade de um negociador proativo, que é o Trump, eu diria assim, laureado com uma certa arrogância, uma pretensão dos Estados Unidos de reorganizar o sistema internacional dentro de uma perspectiva mais equilibrada, porque da perspectiva mais equilibrada dos norte-americanos, porque os chineses avançaram bastante, ao ponto dos russos recuarem e estarem olhando. Os russos estão só olhando, tá dizendo: se não mexerem nos meus interesses estratégicos, vocês que brinquem entre vocês, eu não vou me meter. Aliado a essa necessidade e ao fato de o Trump estar sendo muito claro de que ele quer realmente liderar o Ocidente, essa é uma charada que ele matou, isso a gente tem que verificar se é certo ou errado numa outra oportunidade, tá? Mas ele matou, nós queremos liderar o Ocidente. E nós temos que garantir o controle daquilo que é estratégico, seja militarmente, e a Groenlândia, queira ou não queira, ela tem uma função estratégica para as questões militares, mas ela também tem uma função estratégica pelas reservas minerais que compõem. Olha que coisa curiosa. As terras raras, 41% das reservas de terras raras estão na China. 21% estão no Brasil, que é o segundo maior detentor de reservas de terras raras do mundo. Os chineses são o maior fornecedor de terras raras para os Estados Unidos. E eles entraram com uma ação econômica de reduzir o fornecimento. Ora, as terras raras significa
a base para o controle da tecnologia do século XXI. Por que eu trouxe isso e onde entra a Groenlândia? Suspeitas, há indícios e há estudos que demonstram que a Groenlândia tem mais terras raras do que o Brasil, por exemplo. Ora, para os norte-americanos, da perspectiva do Trump, é essencial ter um ponto geoestratégico, e geoestratégico é território e posição desse território da perspectiva militar. E a Groenlândia é importante. Por quê? Porque a gente tem o hábito de olhar o mapa da projeção de mercado, que é aquele retângulo. Mas quando a gente olha o mapa do Polo Norte, a Groenlândia fica mais interessante para botar bases de mísseis, porque é por ali que os mísseis vão atingir o território dos seus inimigos que têm capacidade nuclear tanto quanto os Estados Unidos, entendeu? Então, geoestratégica é importante, geoeconômica por causa das reservas de minerais, e além disso, o Trump está colocando a Europa no confronto de dizer: vocês têm que arcar com os custos de não permitir que os chineses avancem na Groenlândia, porque é esse o temor que ele tem, pelo menos ele alega isso, uma vez que eles vão acabar tendo as terras raras do mundo inteiro. E vocês não querem ter custo, vocês querem ter apenas os benefícios. Que o Trump faz isso. Constrange, aí é constranger mesmo a Europa a tomar decisões de agora vocês vão ter que gastar. Vamos parar de brincar de União Europeia como se fosse um país, mas na verdade a União Europeia é um organismo internacional, que constrange aí evita que os países europeus tomem decisões unilaterais. Porque se a União Europeia não atrapalhasse, vários países europeus estariam do meu lado. E nós estaríamos ocupando a Groenlândia da forma certa, impedindo o avanço daqueles que podem ser os inimigos estratégicos do Ocidente. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas essa é a jogada estratégica do Trump. Aí ele pega, e quando ele faz isso com a Europa, curiosamente, mais uma vez trazendo da Rússia, a Rússia recua e fica olhando. Por qual razão? Porque a Rússia está dizendo assim: se o Trump botar a Europa para funcionar, desde que ele preserve a minha área e estende na fronteira da Rússia e me garanta essa segurança, eu deixo os europeus brigarem entre si. Por qual razão? Porque eles vão ter que tomar determinadas medidas, dentre elas que é ter que negociar comigo, tal qual o Trump está negociando na Ucrânia. A jogada dele tem sentido da perspectiva do Trump, com personalidade proativa em negociação e muito intensa, da perspectiva norte-americana, que é restabelecer o protagonismo e a liderança do Ocidente, forçando os europeus a pararem de trazer problemas. Convenhamos, parte dos problemas que o mundo vive desde o final da Primeira Guerra Mundial decorre das ações dos europeus. E nesse século XXI, também das ações dos europeus, mais do que das ações norte-americanas. Se nós olharmos com bastante calma, é basicamente isso. Teria mais ou menos o quadro, melhor dizendo, o quadro mental do que o Trump está fazendo. Agora, ele incomoda pela personalidade dele. E ele é muito puro, ele é muito petulante em vários momentos. Agora, o resultado dessa arrogância será o seguinte: ele vai conseguir restaurar o equilíbrio da perspectiva ocidental e conduzir o Ocidente. Para isso, ele tem que estar faltando uma coisa que era a brincadeira anterior que o pessoal fazia. Falta combinar com os russos. O que significaria essa brincadeira hoje? Significaria, ele tem que garantir que haja uma sucessão presidencial para ele, capaz de dar continuidade a esse projeto. Para isso, ele teria que apostar muito claro numa vitória, por exemplo, do Vence, e depois vitória do Marco Rubio, que seriam os sucessores imediatos para a presidência da República. E ele tem 3 anos para tentar acelerar uma base que seja irretornável. Ou seja, que base é essa? Uma condução da política externa americana que ninguém consiga mais retornar para, significando perdas daquilo que ele avançou. Basicamente é isso, olhando friamente, tentando entender o que ele quer. Olha, eu lhe confesso, Suano, e lhe confesso com muita satisfação, que valeu a pena andar atrás do seu número por várias semanas. Eu lembro do seu tempo de conversas cruzadas na TV Com, que você participava com muito brilho, e por isso estava à sua procura há mais de um mês. E essa sua presença no programa de hoje é muito valiosa, porque você traz aqui um posicionamento contrário à maioria das pessoas que têm falado do Trump. A maioria tem falado mal dele, exatamente pelo autoritarismo, pela petulância, pela soberba, por se meter em tudo, em todo mundo, e ser chamado, inclusive, como foi pelo embaixador
Barbosa na semana passada, na TV, dizendo que o Trump quer ser o imperador do mundo. Você apresenta aqui hoje, acaba de fazer isso, Suano, um contraponto extraordinário. Você praticamente só ressaltou aspectos positivos do Trump. E o principal, você apresentou esse contraponto com argumentos, e muito bons argumentos, quando você observa que ele está procurando fazer um reordenamento dos comportamentos internacionais. E isso é verdade, é notório. Ele quer mostrar a liderança do Oriente. Aliás, todos os presidentes dos Estados Unidos sempre quiseram fazer isso, mas de uma maneira muito discreta. O Trump é o contrário. Ele quer essa liderança do Ocidente, é, de uma maneira completamente ostensiva, que é o que ele tem feito. E quando você fala nas terras raras, não é? Nos minérios, você observa muito bem, ele está querendo impedir que a China, que já é poderosa nesse terreno, como país de mais terras raras do mundo, e o Brasil seria o segundo, quando tem gente que dizia aqui nesse programa que o Brasil é o primeiro. Você está dizendo que a China é o primeiro, o Brasil é o segundo. E você está querendo interceptar essa apropriação por parte da China das terras raras da Groenlândia, porque a Groenlândia hoje é parte de passagem pela China. Então, eu vou lhe confessar de público que gostei muito da sua intervenção. É uma personalidade forte, diferente, às vezes até exibicionista, mas você apresentou argumentos muito fortes. Ele realmente está afirmando a liderança do Ocidente por parte dos Estados Unidos, confirmando aquilo que ele queria dizer, a América para os americanos, mas não apenas a América dos Estados Unidos, a América em geral, e é o que ele está fazendo. E por isso tem esses aspectos positivos que você salienta muito bem, e inclusive aliás, apresentou um dado muito sutil, que é aquele de que quando o Trump cumprimenta uma pessoa, ele aperta a mão do cumprimentado e puxa a pessoa. Isso já foi notado na televisão, como se estivesse a dizer: aqui quem manda sou eu. Cumprimento, Suano. Você está sendo muito inteligente. Pô, muito obrigado, às vezes você não sabe como eu fico honrado ao ouvir isso, e eu vou dizer, você que já ocupou as posições de ter que tomar decisão de mando, o que interessa para mim, eu não quero falar da personalidade como simpatias, antipatias pessoais que eu posso ter, mas que me interessa é entender qual é o raciocínio que ele pode estar fazendo, porque para aqueles que querem se contrapor ou aqueles que querem apoiá-lo, o que importa é isso. E você, como já foi tomador de decisão e pode voltar, não sei qual é a tua pretensão de futuro, sabe que é isso? Saber o raciocínio do outro para saber como se posicionar diante do outro. Quando eu olho o que o Trump faz, me parece menos importante olhar a personalidade dele como arrogante e mais ver como que ele está trabalhando essa arrogância. É interessante que o Trump, quando ele chega em reuniões, em especial quando ele se posiciona diante de autoridades monárquicas, que monarcas, de príncipes, o que é que seja. Em especial, você não pode tocar no rei. Ele vai e bate no ombro. Sai rindo. Só pode dizer, não adianta você vir aqui falar alguma coisa comigo. Porque eu que sou o grande de verdade nessa história. E aí todo mundo fica assustado. Por qual razão? Porque ele chega, é um estilo dele, que ele aprendeu e desenvolveu, fazendo as negociações com altos valores de apostas nos empreendimentos que ele estava trabalhando. Então ele desenvolveu essa técnica. Tanto que ele chega batendo, diz eu quero tudo. Aí o cara diz, não, tudo você não quer. Você não pode ter. Aí vai reduzindo. No caso da Groenlândia, ele está conseguindo o que ele quer. Aumentar a presença, ficar com mais base, que só tem uma base que restou desde 1941, dos acordos de 41, ele quer mais base e ele vai avançar com a cessão de territórios. Eu tenho certeza que a cessão de territórios que ele vai conseguir é exatamente daqueles territórios que têm grandes reservas de materiais estratégicos, terras raras ou urânio, porque a Groenlândia também tem urânio, além de ter reserva de hidrocarbonetos. É onde ele vai avançar.
E ele colocou a Europa na seguinte situação: tudo bem, vocês querem avançar? Avancem. Qual é o grande problema que ele fez isso, quando ele botou para a Europa querendo mandar tropa para lá? Quem foi o primeiro país que se posicionou e disse: peraí, assim estão brincando demais? Foi a Rússia. Por quê? Porque a Groenlândia, ela está no Conselho do Ártico. O Conselho do Ártico é Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos e Rússia. São os 8 que fazem parte do Conselho do Ártico. O que a Rússia falou? Vocês estão brincando de levar mais tropa militar para lá? Ah, mas o Trump está levando. O que os russos estão falando? Mas eu estou negociando com ele nos bastidores para preservar a minha área de influência na minha fronteira com a Europa. Então ali é para mim o que interessa. E deixa os americanos brigarem com os chineses. Deixa. Enquanto isso eu fico esperando para ver qual é o melhor horário. Essa é a jogada que o Trump fez, porque ele botou todo mundo um contra o outro e disse: eu vou avançar porque isso é estratégico. E vou avançar com seriedade. E ele está fazendo uma leitura de autores da década de 80. Não ele, os seus assessores, que diziam o seguinte: a Rússia, por ser cristã ortodoxa, ela é mais propensa a se aproximar do Ocidente do que do Oriente. É mais propensa a ficar conosco se nós garantirmos aquilo que os russos sempre se preocuparam: segurança. Pois não. Talvez desse seja o raciocínio dele. Eu ia lhe perguntar, mas as suas últimas considerações praticamente já respondem. Eu ia lhe perguntar se o Trump não estaria ressuscitando a velha Guerra Fria dos anos 50, 60, 70, onde o Ocidente se notava inimigo da Rússia. Hoje ele coloca Rússia e China do lado de lá, e nós daqui não queremos muita amizade. Isso não estaria acontecendo? Ele está ressuscitando. Olha, como é curioso. A equipe a equipe do Trump, parte dos indivíduos são leitores ou participaram da equipe do Ronald Reagan, que foi quem derrubou a ameaça socialista naquela época. Ok. Olha que coisa curiosa. Ele está ressuscitando a lógica da Guerra Fria, quase colocando como inimigo estratégico os chineses, não porque os chineses querem ir para a guerra, para guerra ou para o aparato bélico, porque os chineses preferem ganhar econômica e diplomaticamente. Os chineses estão avançados nesse aspecto, diplomaticamente dominando os organismos internacionais. Eu tinha um professor, Lazer, o nome dele era Oliveiros Ferreira, que ele dizia assim: meu filho manda no partido que paga o aluguel da sede. Significa isso. Manda no organismo internacional que paga o aluguel do organismo, ou seja, que entra com a maior cota de ações. E veja, o chinês avançou aí. Aí ele matou uma charada. Eu tenho que deixar a Rússia se sentir segura, e assim ela vai ganhando tempo, porque assim eu posso atraí-la para o Ocidente. Não para ser ocidental, mas para não infernizar o Ocidente. Pô, você sabe que para aqueles que estão com decisão em fase política, tão importante quanto alguém te ajudar é fazer com que alguém não te atrapalhe. Basicamente, ele está fazendo. Vamos deixar que a Rússia não atrapalhe. Bom, o nosso problema é a China. E ele está fazendo isso. Então, concordo contigo, ele está resgatando a Guerra Fria, mas ele quer resolver o problema dessa Guerra Fria rápida, porque ele só tem mais 3 anos. Em 1 ano o que ele fez é assustador. Por quê? Porque precisa de muita loucura ou muita coragem. Porque o problema de coragem sem ter sensatez, isso é temeridade. Ou então muita capacidade, uma equipe gigantesca pensando estrategicamente, que é o que eu mais acredito. Uma última pergunta, Marcelo Suano. O Marcelo Suano, e esse Conselho de Paz que ele está criando e que ele assume total protagonismo, evidentemente ele quer ser o líder, ele diz que ele está acabando com as guerras, enfim, ele está se candidatando para ser o Nobel da Paz no ano que vem, mas ele também está realmente assumindo um comando de primeiro mundo, de comando, inclusive militar, para combater eventuais novas guerras no mundo. Olha, o Conselho de Paz de Gaza é interessantíssimo. Voltemos da perspectiva ocidental. O Trump, como o Partido Republicano e os norte-americanos, sabem que no dia que Israel cair, o Ocidente cai inteiro.
E aqui eu não estou para falar mal de árabe. Olha só, e detalhe, eu não o live tá dando para ouvir? Por Tá, não, é que eu estava falando aqui com a produção, mas parece que está vazando a minha conversa com o produtor que está me observando que tem mais matéria. Mas conclua, por favor. Mas olha, detalhe, ele sabe que caindo Israel, cai o Ocidente. Estou aqui para falar mal. Não, eu amo a cultura árabe e o povo árabe. Ser árabe não significa ser muçulmano não significa ser fundamentalista, e ser fundamentalista não significa ser terrorista. Então a gente não pode confundir todas as coisas, tá? Mas ele sabe que o problema são esses terroristas e fundamentalistas no Oriente Médio que querem destruir Israel. Israel caindo, acabou. Foi a jogada dele. Ele olhou, viu Israel avançar e disse: nós temos que transformar a faixa de Gaza numa nova Dubai. Quando você analisa os 20 pontos que o Trump propôs, ele quer transformar a Gaza em polo turístico mundial. E para isso ele quer contratar, inclusive, os engenheiros que construíram Dubai. E está exigindo que quem participe desse Conselho de Paz entre com dinheiro. Ele quer arrecadar por volta de 50, 60, 70 bilhões para fazer a primeira reconstrução e isso reverter para a população palestina de Gaza, pacificando a região pelo enriquecimento dela. É uma jogada estrategicamente brilhante. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Aí ele criou o Conselho de Paz. E no Conselho de Paz ele deixa muito claro: quem manda aqui sou eu. Ele está convidando todo mundo para dizer assim, diplomaticamente, você não pode dizer que eu não te convidei, eu convidei. Mas para participar disso tem que botar dinheiro, porque eu não vou botar dinheiro sozinho, que nem nós fizemos com a OTAN, por exemplo. Durante muito tempo nós bancamos a OTAN, e a OTAN se formou o quê? O norte-americano só faz trabalho, só faz problema, só vai para pobreza. Essa é a jogada dele. Perfeito, muito bom. Se der certo, é um show. Se der errado também, é uma catástrofe mundial. Muito bom, Marcelo Suano. Ficamos muito agradecidos por essa participação tão efetiva, tão esclarecedora, tão inteligente a respeito dos momentos conflituados que estamos vivendo e, sobretudo, liderados por esta figura discutida que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Marcelo, brevemente voltaremos a conversar. Grande abraço. Grande abraço, André. Obrigado pela honra. Eu sempre fico feliz em poder conversar, porque sabe o tanto que eu tenho carinho por você, né? Então, Obrigado, é recíproco. Muito bem, professor de Relações Internacionais, cientista político, Marcelo Suano.